Eu sou Virgínia Machado e estou aqui com a minha colega, doutora Leila Salvati. Nós fazemos parte do escritório jurídico Virgínia Machado, Salvati Cunha Advogados. E nesse momento de crise, nós queremos dividir com vocês um pouco do conhecimento que nós temos em direito trabalhista empresarial. Nós sabemos que esse momento é prioridade para as empresas manter a saúde financeira, até para poder permanecer trabalhando, permanecer com as portas abertas. Então, nós vamos dividir com vocês um pouquinho algumas orientações que podem, de repente, ser utilizadas e aplicadas na sua empresa para que você... O nosso objetivo hoje aqui, como bem falou a doutora Virgínia, é passar algumas orientações na área de trabalhista empresarial. Estamos vendo um movimento na imprensa que vai ser editada uma medida provisória justamente para regular esse momento de crise. Só que como estamos vivendo uma situação emergencial, não temos necessidade de aguardar a edição dessa medida provisória, pois a CLT já prevê algumas situações que podemos aplicar de imediato. Um exemplo é a redução de salário com consequente redução de jornada em 25%. Ocorre que, para isso, a gente tem que ter previsão na convenção coletiva ou acordo coletivo. E como estamos numa situação emergencial, nós não precisamos de aguardar uma autorização sindical, basta que seja aplicado de imediato. Vamos dizer que não exista convenção coletiva ou acordo coletivo para reduzir o salário e a jornada de trabalho. Aí o empregador pode dar férias para o seu empregado? Pode. Nós temos a previsão na CLT de que as férias elas podem ser concedidas a critério e necessidade do empregador. E aí o que acontece? Nós temos o artigo 136 da CLT que fala sobre o 135, que essas férias têm que ser concedidas por escrito e com 30 dias de antecedência. Nesse momento de crise, não há como esperar 30 dias para essas férias. Então, nós vamos usar o artigo 8º da CLT, que fala justamente sobre o interesse público, que ele tem que se sobrepor sobre os interesses individuais ou de classe, para justamente resolver toda essa questão e relativizar esse prazo necessário de 30 dias, né? O pré-aviso de 30 dias. E as férias coletivas podem também ser concedidas nesse mesmo critério? Aí nós temos o artigo 139, que possibilita a concessão das férias coletivas e que, diante do artigo 8º do interesse público, e nessa situação que hoje nós vivemos de crise, também pode ser utilizado. E a questão do home office ou teletrabalho, como é que fica? Lógico, se o empregador desenvolver uma atividade onde é possível transportar aquilo que era feito dentro da empresa para a casa do empregado, isso pode ser feito sim. É lógico que vai ser necessário um documento onde isso vai ficar muito claro e o empregado vai assinar esse documento. E aí, o empregador, ele pode exigir as condições, horário de trabalho, ele pode controlar e as atividades, lógico, serão equivalentes àquelas que eram desenvolvidas no tempo em que a empresa estava ali, todo mundo trabalhando, não tem problema nenhum. E o empregado, ele pode se recusar? Pode sim, mas de forma justificada, porque se for uma recusa ilegítima, ele não pode aí deixar de colaborar para o bem da empresa. Até porque nós utilizamos de novo o artigo 8º da CLT, que diz que os interesses privados ou os interesses de classes sociais não podem se sobrepor ao interesse público. Uma outra orientação também que nós podemos dar é relativa ao banco de horas. Nós sabemos que temos o banco de horas semestral e o banco de horas anual. O banco de horas anual necessita de autorização do sindicato. Como estamos no momento de crise, não indicamos que se utilize dele, não há nem tempo hábil para isso. O ideal é se utilizar nesse momento do banco de horas semestral. Alertamos que o banco de horas semestral precisa de um acordo tão somente com o empregado.
E outra possibilidade também que pode ser utilizado é a prorrogação de jornada. A prorrogação de jornada, ela não é habitual, mas diante do momento de crise, o ideal é que o empregado, aquele empregado que tiver que ir para casa, permanecer em casa e que não conseguir trabalhar sobre o sistema de home office, quando ele voltar da crise, prorroga-se a jornada dele por 2 horas diárias pelo tempo previsto na CLT. E em caso do empregado apresentar um exame positivo para o coronavírus, o que fazer nessa situação? A nossa orientação é que a empresa pague os 15 primeiros dias, no 16º dia entra no auxílio-doença como qualquer outra doença. Só que diante dessa situação de crise, nós estamos correndo o risco do auxílio-doença não ser concedido. Aí, nesses casos, a matéria está sendo regulada pela Lei 13.979 de 2020, que foi editada agora em fevereiro. Essa lei, ela prevê que os casos de isolamento, quarentena e exames obrigatórios serão considerados como faltas justificadas e o pagamento ficará a cargo da empresa. E em último caso, a orientação é a rescisão do contrato de trabalho. Nós temos o artigo 501 da CLT que diz o seguinte, que em caso de força maior, eventos inevitáveis, mas a ausência de culpa do empregador, essa rescisão ela pode ser feita. E o 502 que fala o seguinte, a multa de 40% do FGTS e as verbas rescisórias serão pagas então pela metade. Gente, nós esperamos que vocês aproveitem bastante essas informações que nós dividimos, compartilhamos com vocês. Por favor, multipliquem para os seus colegas, aqueles que têm empresas que estão numa situação agora calamitosa, nessa crise toda. Não vamos deixar a empresa fechar, não vamos deixar que o prejuízo seja maior do que o necessário. Vamos aplicar o conhecimento e a lei para buscar a saúde financeira da empresa, porque é isso que todo mundo quer, que as empresas fiquem de pé, que continuem gerando emprego para todos e que a nossa sociedade possa se restabelecer o mais rápido possível. Se você ainda tiver alguma dúvida ou tiver alguma sugestão, por favor, deixe aqui nos comentários do vídeo e eu já convido vocês a conhecer a nossa página no Instagram, que é Machado_Cunha_ADV. Deixe lá também a sua sugestão, nos siga e acompanhe todos os outros vídeos que nós estamos produzindo que podem trazer novas orientações e podem ser-lhe úteis. É esse o nosso grande objetivo.